Se entrarmos em uma sala lotada de pessoas e perguntarmos quais delas querem ter sucesso, é bem provável que a maioria, ou quem sabe todas, levante a mão e diga que querem sim ter sucesso. Mas quando você questiona quem está disposto a pagar o preço pelo sucesso, é bem provável que não serão todas as pessoas. E eu quero saber de você, qual o preço você está disposto a pagar para conquistar o sucesso que você deseja? Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje nós vamos falar sobre o que é o sucesso e alguns aspectos muito importantes que nós precisamos considerar para alcançá-lo. E a melhor definição de sucesso que eu já ouvi é que sucesso é você conquistar aquilo que você deseja para você. Então, eu achei que essa definição, ela se encaixa perfeitamente, porque não dá para você definir o que é sucesso para outra pessoa, mas sim o que é sucesso para você, que pode ser bem diferente do sucesso que o outro deseja. Quando você vê algumas pessoas que, por exemplo, o sucesso para ela é emagrecer, é conquistar aquele corpo sarado, então se ela conquista isso, ela já conquistou o sucesso. Tem outras pessoas que o sucesso vai estar ligado à questão financeira, então alguém que busca uma situação financeira muito bem sucedida, coloca ali, quem sabe, um valor referente, né, a alguns milhões, que entende que vai ter sucesso se conquistar aquele valor. Outras pessoas almejam alcançar um cargo lá na sua carreira, né, na sua vida profissional, e quando conquistarem aquela situação, acreditam que é um sucesso. E tem outras pessoas também que acreditam que ter uma casa lá na beira da praia, ter uma vida tranquila, isso é sucesso. E aí eu me lembrei aqui de um momento onde teve um período na minha vida que eu desejava muito que os meus pais viessem morar próximo de mim. E eu quis trazê-los para perto de mim e pensei assim, o quanto que seria legal, o quanto que seria agradável para eles e para mim, para a gente ter uma proximidade, né? Eles moram em outro estado. E aí eu trouxe o meu pai para ele escolher uma casa para ele morar, né? E aí eu levei ele numa casa super grande, com vários quartos. Eu falei, ele vai ficar muito feliz com esse ambiente. Quando meu pai veio, ele olhou a casa, olhou toda a casa e ao final ele disse o seguinte para mim: se eu ficar nesse lugar, eu vou morrer. Aquela frase me impactou muito, eu não entendi o que ele estava dizendo naquele momento, mas aí ele explicou. Sucesso para ele, felicidade para ele era viver do jeito que ele vivia, numa chácara pequena, de uma forma super simples, né, um pouco afastado da cidade. E se ele saísse daquele ambiente ali de simplicidade, que era agradável para ele, de um ambiente que era confortável para ele, essa vida que eu achava que era sucesso, que era algo bom para ele, essa vida não era o sucesso que ele desejava. E a partir daquele momento, eu aprendi a respeitar o que é o sucesso do outro, a considerar e a entender que o que eu considero não é importante para o outro também. E aí, muitas vezes, nós também temos que aprender isso, a respeitar o que é o sucesso do outro. Muitas vezes, nós cobramos que o outro tenha o sucesso que nós desejamos. E isso acontece principalmente com alguns pais, que em algum momento da vida não conseguiu se realizar, quem sabe, profissionalmente ou em algum aspecto, alguma área da sua vida e deseja que o filho vá lá e conquiste aquilo que era sucesso para ele, só que para o filho isso não é. Não é difícil da gente encontrar pessoas, né, que escolheram profissões porque para atender a necessidade dos pais, uma expectativa que os pais têm, e aí em algum momento essa pessoa não suporta aquilo porque não era o sonho dela, não era o que ela considera ter sucesso, então essa pessoa acaba ficando frustrada com isso, né, e tem que abrir mão disso, quem sabe recomeçar lá na frente e seguir o caminho que ela realmente deseja. Então, assim, é importante a gente primeiro considerar que você tem que saber o que é sucesso para você. E esse sucesso, ele tem que estar livre da influência do meio no qual nós vivemos. Claro, nós somos influenciados diariamente, mas você tem que ter autoconhecimento, você precisa se conhecer o suficiente para entender que o que é sucesso para você talvez vá frustrar as expectativas de outras pessoas. E aí, você está disposto a pagar esse preço? Porque quando a gente pergunta se você está disposto a pagar o preço pelo sucesso, tudo bem que tem um preço que muitas vezes é de trabalho, realmente de abrir mão de alguns sacrifícios, né? Se é algo ali que você tem que criar uma estratégia
estratégia para alcançar, quem sabe estudar mais, quem sabe trabalhar mais por um período, se dedicar mais por um período até conquistar aquilo que você deseja. Mas pode ser que o seu sucesso seja totalmente diferente disso, e o preço que você precisa pagar é exatamente abrir mão de tudo isso, dessa vida corrida, dessa vida de altas expectativas e simplesmente ir viver uma vida mais simples. E esse preço é um preço também que não é barato, né? Não é um preço baixo, porque quando você decide viver a sua vida e outras pessoas têm expectativas diferentes, principalmente as pessoas que são importantes para você, acaba que isso pesa muito na nossa vida. Então é importante você ter clareza de qual é o objetivo que você tem, o que é realmente que vai acontecer, que vai chegar lá na frente e você vai falar: eu realmente conquistei o sucesso que eu desejava. E se o seu sucesso ele está ligado ao aspecto financeiro, quem sabe um valor que hoje é muito distante do valor que você ganha, ou então quem sabe um padrão de vida que é diferente do padrão de vida que você está vivendo hoje, o primeiro aspecto que precisa ser considerado é que você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que você vai alcançar esse sucesso e que é possível. Hoje, infelizmente, muitas pessoas vivem num processo de escassez. Como é isso? As pessoas acreditam que não é possível ter uma vida abundante em todos os aspectos, ou mesmo não conseguem entender que pode viver uma vida de equilíbrio, vivendo bem no presente e também no futuro, né? Podendo usufruir de uma vida financeira organizada, planejada lá no futuro também. E aí a gente vê. E aí a gente percebe que muitas pessoas vivem esse extremo, ou vivem muito bem o presente, como se não existisse o amanhã, ou simplesmente vive num processo de restrição total e porque quer economizar para o futuro. E aí esse é um processo de escassez, onde você entende que para viver algo bom no presente, você precisa abrir mão de viver bem no futuro. Ou se você vai viver bem no futuro, você precisa viver mal aqui, né? Precisa abrir mão de tudo que você gosta. E esse equilíbrio é fundamental, que você acredite que é possível, porque senão não vai fazer sentido você pagar um preço aqui, quem sabe, né, abrindo mão de viver o presente por algo que pode nem chegar, pode não acontecer, mas também não faz sentido você viver a sua vida hoje de uma forma totalmente desregrada e o futuro vai chegar e quando ele chegar, você vai estar desprevenido, né, você não vai estar preparado para viver a vida, uma qualidade de vida que você já tem ou até mesmo que você deseja ter maior do que a que você tem atualmente. Por algum período da minha vida, eu vivi dessa forma desequilibrada. Eu vivia o presente sem me organizar, sem me planejar para o futuro. Até que um momento eu tomei a decisão de mudar essa situação. E o primeiro aspecto que eu fiz foi realmente acreditar que isso era possível. Só que naquele momento eu não tinha conhecimento suficiente para fazer isso. Então, o que eu não fazia era porque eu não sabia. Então, eu fui buscar conhecimento e entender qual o processo que eu precisaria realizar, que ações eu poderia fazer para conquistar essa vida equilibrada entre viver bem o presente e viver também no futuro, né? Se programar para ter um futuro de qualidade. E aí, alguns aspectos que eu percebi é que algumas crenças podem estar impedindo você de ter essa qualidade de vida no momento e também são alguns pensamentos que a gente considera de pensamentos pobres. E aqui não estou falando simplesmente da sua conta bancária, mas os pensamentos, aquele pensamento de escassez, de que você não consegue, ou são pensamentos que estão te impedindo de alcançar o que você deseja. E eu vou falar desses 3 pensamentos e eu quero que você pense um pouquinho se você tem vivido isso na sua vida, se esses pensamentos têm te impedido também de ir além e alcançar o sucesso que você deseja para a sua vida. E agora que nós já falamos sobre definição de sucesso e eu acredito que você já refletiu e tem clareza nesse momento do que é sucesso para você, eu quero falar aqui com você que até hoje não conquistou o sucesso que você deseja e porque pode ser que tenha alguns aspectos que estão te impedindo de alcançar esse sucesso para a sua vida. E o primeiro aspecto que eu gostaria de considerar, eu trouxe aqui considerando nossa realidade mesmo de servidores públicos e eu percebo que muitos de nós temos uma mentalidade pobre. E aí você vai falar, o que, Marina? Você está dizendo que eu não ganho dinheiro suficiente, né? Que o meu salário ele é baixo? Não está relacionado diretamente à quantia que você ganha, mas a maneira com que você pensa em relação ao dinheiro, a maneira com que você administra os seus recursos. E aí eu vejo que muitas pessoas, elas não conseguem acreditar
que é possível viver um equilíbrio, ou seja, uma abundância entre o presente e o futuro. E aí, quando eu falo de abundância, não significa ter algo exuberante, né? Um valor, quem sabe um montante muito alto na sua conta corrente. Significa que hoje o valor que você tem, ele é suficiente para atender a sua demanda, a demanda da sua família, para vocês terem uma qualidade de vida, e você ainda se organiza, planeja para o futuro, consegue poupar para ter um futuro agradável também. Então, uma vida abundante é uma vida onde as suas necessidades são supridas, né? As suas e a dos seus familiares. Então, isso que é abundância. Não significa que você precisa ter valores exorbitantes, mas sim que você tenha valores que seja adequado para as suas necessidades. E aí, quando você tem esse pensamento de escassez, você tem que escolher se você vive o presente ou vive o futuro. E no nosso meio de servidores públicos é bem comum a gente ver pessoas que vivem totalmente o presente sem pensar no futuro. E como a gente sabe que essas pessoas estão vivendo dessa maneira? Quando a gente analisa e vê que as pesquisas mostram que uma grande porcentagem dos servidores públicos estão endividados, significa que o futuro realmente para eles já está muito comprometido, porque até o próprio presente ele já não está conseguindo viver com qualidade. Então, se você é uma pessoa que está hoje endividada, é uma pessoa também que não se organiza para o futuro, é uma pessoa que pensa que tem que viver tudo que precisa viver no momento, aproveitar todas as oportunidades sem pensar no futuro que vai chegar. Então você tem essa mentalidade de escassez, porque você não consegue entender que você pode viver bem um presente e se planejar para um futuro agradável também. E eu quero que você pense um pouco agora sobre as suas decisões. As decisões que você tem tomado até agora, elas são decisões baseadas nesse equilíbrio de viver o presente e o futuro com qualidade, ou você tem escolhido por uma dessas opções? Uma das opções, né, quando você escolhe o presente, é gastar tudo que você ganha, gastar até mais do que você ganha, na verdade. E a outra opção é quando você vive uma vida de total restrição hoje para economizar para o futuro. Então você precisa entender que é possível fazer um levantamento das suas necessidades, do seu estilo de vida, que você consegue viver com a renda que você possui, que ele supra as suas demandas hoje e você consegue poupar, fazer um investimento para o seu futuro. Eu confesso a vocês que por muitos anos eu vivi isso, né? Eu vivia só o presente, eu não tinha conhecimento, eu não tinha condições de economizar, de poupar, porque toda a minha renda estava comprometida. Só que aí chegou um momento que eu entendi que tinham outras pessoas que conseguiam viver esse equilíbrio. Pessoas que tinham uma renda igual à minha e um padrão de vida também semelhante, que conseguiam viver bem o presente, fazer suas viagens, morar em um local agradável, participar dos eventos ali com todo mundo. Então, assim, conseguia ter uma qualidade de vida, que eu considerava qualidade de vida, mas também era uma pessoa organizada que estava ali separando uma determinada quantia para investir no futuro. E isso me chamou a atenção. E aí eu pensei, se tem alguém que está vivendo isso, é porque é possível. E se a pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. A questão é o que eu preciso saber para isso acontecer na minha vida. E aí foi nesse momento onde eu fiz essa pergunta que eu comecei a buscar informações, que eu fui atrás de me informar do que eu precisava saber e fazer para poder conquistar essa vida de sucesso que era o que eu considerava. Porque para mim ter sucesso é exatamente ter essa vida equilibrada, você ter uma vida financeira em paz. Porque quando você está hoje endividado e surge qualquer demanda e você não consegue atender, muitas vezes as pessoas não conseguem ter paz com essa qualidade, né? Não consegue ter paz nesse estilo de vida. E para mim eu prezo muito essa questão de poder saber que se surgir alguma demanda, algum imprevisto, eu tenho uma reserva para isso. Eu sei que eu já estou preparada para qualquer imprevisto que possa acontecer. E aí eu convido você a fazer essa reflexão. Qual é o estilo de vida que você está vivendo hoje e quais são as ações, as decisões, quais são os pensamentos que você tem que está te impedindo de alcançar o sucesso que você deseja. Tanto que seja o sucesso, assim como é para mim, essa questão do equilíbrio financeiro, quem sabe até de ter uma vida financeira com uma quantidade maior de patrimônio.
pensa aí quais são os pensamentos que estão te impedindo de viver essa vida que você deseja. Outro aspecto que é muito importante, que pode estar te impedindo de viver essa vida de qualidade ou de realizar aí os sonhos que você tem, de alcançar o seu sucesso, é você acreditar que as pessoas, né, são responsáveis pela sua vida financeira. O que isso significa? Pessoas, por exemplo, nós como servidores, você acreditar que é o governo que é o culpado porque você não ganha o quanto você deveria ganhar, que é porque os preços estão caros, porque as coisas realmente são muito mais caras do que a quantidade de dinheiro que você ganha, e se você ganhasse mais, você conseguiria ter uma vida melhor. Então, assim, se você está deixando a responsabilidade da sua vida financeira para a vida de outras pessoas, é bem provável que você não conquiste o seu sucesso. E eu quero dizer que, independente do valor que você ganha, se você não consegue administrar bem esse valor, pode chegar a um valor maior e você também não vai conseguir esse sucesso que você deseja, se for essa questão do equilíbrio financeiro, porque você não sabe administrar. Se você não sabe administrar pouco, se aumentar, você não vai saber também. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que ganham muito e são endividadas, enquanto tem pessoas que ganham pouco e conseguem até mesmo emprestar dinheiro para outras pessoas? Então, claro que a gente tem que considerar que o padrão de vida dessas pessoas, quem sabe os gastos dessas pessoas, de quem ganha mais é bem mais extravagante, pode ser, mas isso não significa que essa pessoa que ganhe mais, ela tenha mais qualidade de vida. Então hoje talvez o que você precisa fazer, ao invés de ficar reclamando do governo, da quantidade que você recebe, porque você não tem um aumento, talvez você precise tomar uma atitude e assumir a sua responsabilidade com a sua vida financeira, porque se você não fizer isso, não tem outra pessoa que vai fazer para você. Então o meu convite é que você assuma essa responsabilidade. E quando eu falo isso para você, eu estou falando de algo que eu realmente vivi. Por um período da minha vida eu acreditava que, porque os gastos aconteciam, os imprevistos, e o meu dinheiro eu acabava tendo que gastar, era coisas ali que realmente não tinha como não gastar. O meu salário realmente não era tão grande, então eu pensava em estudar para outro concurso, para eu conseguir ter uma qualidade de vida melhor, alcançar esse sucesso do equilíbrio financeiro. Só que até que um dia eu percebi que não era o que eu ganhava que estava influenciando naquele momento, e sim como eu administrava o que eu ganhava. Então, se você administra mal pouco, você vai administrar mal muito também. Então, o importante é que, claro, se você quer buscar melhoras, quer, quem sabe mudar de concurso ou criar outra estratégia para aumentar o seu salário, muito bem, que bom que você tem esse objetivo de crescer e se desenvolver, mas você primeiro precisa focar na sua responsabilidade de administrar o que você possui hoje, para depois, quando você tiver a oportunidade de ter uma renda maior, você tem condições de administrar essa renda também. Outro aspecto que pode estar te impedindo e que a maioria dos servidores públicos vivem essa situação é acreditar na nossa estabilidade. O fato de termos estabilidade muitas vezes faz com que as pessoas acreditem que elas não precisam se programar, se organizar financeiramente. Acredita que pelo fato de achar que nunca vai perder esse emprego, que nunca vai perder, sair do serviço público, faz com que essa pessoa se acomode. Faz com que essa pessoa não administre os seus recursos, lide com seu dinheiro de qualquer maneira, acaba recorrendo a empréstimo por qualquer motivo, não se planeja, não se organiza para fazer uma reserva, para começar a investir. E aí eu falo para você, pode ser que a gente tenha, hoje nós temos essa segurança, mas é algo que pode mudar a qualquer momento, é uma legislação, então pode ser que isso mude. E aí o interessante é que você vai ficar confiando em algo que você não tem controle, e ainda a estabilidade dá uma tranquilidade para você de você não precisar se preocupar de que, quem sabe, vai chegar ali na segunda-feira e vai estar demitido, Mas não é uma segurança total e pode ser que isso mude, e também é importante você considerar que o fato de você ser estável não significa que todos os problemas da sua vida financeira estão resolvidos. Significa que você tem, claro, mais tranquilidade para lidar com as suas finanças, você tem mais tranquilidade de se planejar de uma forma mais tranquila, quem sabe comprando coisas a longo prazo, se for realmente algo importante, você analisa ali se isso realmente é importante para você, então você tem um pouco mais de segurança, mas não significa que você tem que basear a sua vida simplesmente nesse aspecto e achar que não precisa fazer nada porque sua vida está totalmente garantida.
Então, se você tem esse pensamento de que porque você é servidor e você é estável, você não precisa cuidar da sua vida financeira, essa é uma mentalidade de pessoa pobre, porque essa mentalidade nunca vai permitir que você administre bem os seus recursos, que você assuma o controle da sua vida financeira, porque você vai achar que nunca vai precisar fazer nada, porque já está conquistado, né? Você já conquistou aí o serviço público e não precisa fazer mais nada. Mas se você quer algo diferente do que você está vivendo hoje, se o seu sucesso financeiro você deseja alcançar, é importante que você mude esse pensamento e entenda que essa realmente é uma comodidade que nós temos, né, a nosso favor, mas não é algo que define a sua situação financeira e você pode e deve reagir o mais rápido possível para assumir o controle e conquistar esse sucesso que você deseja para a sua vida financeira. E depois de falarmos sobre esses aspectos que podem estar te impedindo de conquistar o sucesso financeiro que você deseja, vamos falar então o que você precisa fazer então para conquistar esse sucesso. E o primeiro aspecto que é importantíssimo, fundamental na verdade, é você ter clareza. E clareza não é simplesmente dizer, eu quero ser um milionário, tá? É só conquistar 1 milhão, é isso? Vai ser o seu sucesso financeiro? Ou você quer 1 milhão investido? Ou você quer 1 milhão rendendo ali nos investimentos? Ou você quer 1 milhão líquido ali na sua conta bancária? Qual é o valor que você considera que você vai conquistar, que vai ser, você vai considerar que é um sucesso? Ou o que você vai conquistar que não seja diretamente ao valor financeiro? Talvez é aquela casa, uma mansão, quem sabe que você deseja, ou quem sabe é uma casa em um determinado local que você acha importante, que é legal para você e para sua família, ou é conquistar aquele carro. Que carro é esse? Qual é o valor desse carro? Qual é esse estilo de vida que você vai ter conquistado, que você vai considerar que você vai ter sucesso? Então, quanto mais informações você tiver, quanto mais detalhes você tiver sobre o seu sucesso financeiro, vai ser mais fácil de você alcançar. A nossa mente, ela trabalha com detalhes, e quanto mais clareza, quanto mais informações você tiver, mais a sua mente vai buscar isso para você. Se hoje você não tem clareza do que você realmente deseja, de qual é esse valor, de qual é, quem sabe, o carro, qual é a casa, quais são as viagens que você quer fazer, qual é o padrão de vida que você quer ter, é importante que você defina isso o mais rápido possível. Porque olha só, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. Né? A gente já ouviu essa frase, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. E outra coisa, quando você não tem clareza dos seus objetivos, do que é sucesso para você, você vai acabar vivendo ou promovendo o sucesso de outra pessoa. Porque se você convive com pessoas que têm clareza desse sucesso, você vai acabar sendo usado, né, participar desse processo para a conquista da pessoa e não seu, já que você não tem clareza do que é sucesso para você. Então, quando você define qual é o seu objetivo, o que você quer alcançar, qual é a sua meta realmente, aí sim a sua mente vai trazer para você estratégias, oportunidades. Você vai começar a enxergar coisas que antes você não via. E acredite, gente, isso é muito sério. Isso acontece de verdade. Um exemplo muito simples da gente fazer, e eu acredito que já tem acontecido com você, é quando você tem clareza, quando você tem foco, né? Você tem clareza do que você quer, como o seu olhar muda e foca exatamente naquilo que você deseja. Você já parou para pensar? Tinha uma época que eu queria comprar um carro, era um Fox amarelo. Eu achava aquele carro lindo e eu queria comprar aquele carro, assim que lançou. E aí eu comecei a olhar, na rua eu estava andando, eu vi o carro amarelo em todo lugar. Eu olhava para um lado, tinha um Fox. Aí eu olhava no retrovisor, tinha um Fox. Eu tava em algum lugar, passava um Fox amarelo. Eu falei, gente, mas como assim? Parece que todo mundo comprou um Fox amarelo agora só porque eu quero esse carro. E aí, depois eu vim entender que, na verdade, não é que todo mundo começou a comprar aquele carro, mas é porque o meu olhar, ele estava voltado para aquele carro porque era o objetivo que eu tinha. Então, a minha mente, o meu cérebro, o meu olhar voltava para aquilo que era o meu objetivo. E dessa maneira acontece com a
sua vida financeira também. Quando você tem clareza do que você quer, dos seus objetivos, quando você tem clareza do que é o seu sucesso, a sua mente vai te direcionar para isso até você conquistar. Por isso que começa a surgir oportunidades que você nem acredita que as coisas de repente acontecem. Você conhece alguém que te traz a possibilidade, né, de conhecer outra pessoa, de ir até algum lugar, ou de fazer um curso, sei lá, tudo vai convergir para que você alcance esse objetivo. Então, é a primeira tarefa de hoje. Se você ainda não tem clareza do que é sucesso para você, pegue um caderno e anote. Quando eu falo caderno, pode ser no seu computador também, tá? É porque como eu uso o meu caderninho para fazer minhas anotações, eu costumo falar isso, mas é onde funciona para você. Pega e anota todos os detalhes do que você quer, como você quer, para quando você conquistar, você entender que você realmente alcançou o sucesso que você deseja. E depois que você define o que realmente você quer, o que é o sucesso, pode ser que você chegue à conclusão que para você alcançar isso, você vai ter que pagar um preço. E nesse momento é que algumas pessoas desistem do sucesso que elas falaram que desejavam, porque elas não estão dispostas a abrir mão de algo no presente para conquistar esse sucesso. E o sucesso, ele tem um preço, o sucesso financeiro, ou mesmo que não seja um financeiro, mas estamos focados aqui nesse momento de alcançar o seu sucesso financeiro. Então pode ser que para conquistar aquela casa que você sonha viver daqui, quem sabe, a 10 anos, 15 anos, você tem que tomar atitudes hoje que vão promover isso, ou seja, as suas ações do presente, elas têm que estar de acordo para quando chegar lá daqui a 10 anos, 15 anos, quem sabe, você consiga realizar esse objetivo. E aí, você vai parar para pensar, você tendo clareza do que você quer e quanto financeiramente você vai precisar, você vai identificar qual é o estilo de vida que você pode ter hoje para que você possa conciliar. E o que acontece normalmente? Normalmente a gente passa num concurso e a primeira coisa que a gente faz é elevar o nosso padrão de vida para o mesmo patamar do nosso salário. Quando isso não acontece, né? Quando acaba que o patamar de vida pode ser que vá até além do salário que você possui, e aí acontece até o endividamento. Mas o que normalmente acontece é, você passou no concurso, você elevou o seu patamar de vida. E significa que você mora em um local, né, mais caro, ou que seja um aluguel, ou que você tenha comprado a sua casa, que você tenha um carro também, que quem sabe é um carro importado, um carro mais caro. E aí você tem um estilo, um padrão de vida que muitas vezes consome todo o valor que você recebe. Esse é o jeito errado de começar o planejamento da nossa vida financeira e o jeito errado de tentar conquistar sucesso financeiro, porque você já começa com a sua renda totalmente comprometida. O jeito correto é como? É você primeiro definir quais são os seus objetivos, o que você quer alcançar daqui a 10, 15 anos, quem sabe, né? Que é o seu sucesso. Você vai dizer, realmente valeu a pena, é isso que eu desejava. Você tem que ter clareza disso. Quanto vai custar isso para você mensalmente até chegar o momento de você conquistar. Depois que você definiu esse valor, com o que sobrar, aí você vai definir qual é o padrão de vida que eu tenho condições de viver, qual é o aluguel que eu tenho condições de pagar, qual é a casa que eu tenho condições de comprar, qual é o carro que eu tenho realmente condições de ter. Só que muitas vezes esse processo ele não acontece, né? Acontece o inverso, como eu falei. E aí pode ser que o preço hoje que você precise pagar é abrir mão disso, é fazer essa inversão. É você ter que entender que talvez você precise morar num local mais barato, talvez você precise ter um carro com um valor menor, porque esses valores eles vão influenciar diretamente em todos os outros gastos. Estou dando 2 exemplos aqui, que é da casa e do carro, que geralmente são os maiores valores assim da nossa vida, né, os gastos maiores, mas também pode ser, por exemplo, viagens. Será que as viagens que você tem realizado são viagens adequadas para o valor que você tem disponível? E quando eu falo disponível, é depois que você considerou os seus sonhos, seus objetivos a longo prazo. Porque se você tem um objetivo a longo prazo, mas hoje o presente você vive totalmente o oposto disso que você deseja conquistar lá no futuro,
é bem provável que você não vá conquistar, né? Se o caminho está dizendo que é para a direita e você está seguindo para a esquerda, dificilmente você vai conseguir alcançar esse objetivo que você tem. E aí, você está disposto a, quem sabe, dar esse passo atrás? Se você inicialmente tomou essa decisão errada, e errada que eu falo, não simplesmente porque você abriu mão de o que era importante para você, não quis considerar. Não, muitas vezes a gente não tem conhecimento. Eu mesmo, quando eu passei no concurso, eu não tinha essa orientação. Se eu tivesse, eu olho para trás e falo, gente, se eu tivesse, hoje a minha vida financeira era muito melhor. Só que a partir do momento que eu entendi que eu estava fazendo errado e que para eu conquistar o que eu queria, para eu chegar no meu sucesso financeiro, eu precisaria mudar aquelas ações, aqueles comportamentos, né? A forma como eu gastava o meu dinheiro e o valor que eu gastava mensalmente, eu decidi pagar o preço. Então eu decidi que por um momento eu precisaria, quem sabe, dar um passo atrás para organizar a minha vida, começar a investir e aí sim ir aumentando aos poucos o meu padrão e a minha qualidade de vida. E na verdade eu falo qualidade de vida, mas você tem que entender que se você fizer os ajustes adequados aí na sua realidade, você não vai perder qualidade de vida. Você vai simplesmente viver dentro do padrão adequado para a sua realidade. E você está disposto a abrir mão do que hoje para ter o seu sucesso financeiro? Infelizmente, o que eu percebo nas consultorias que eu dou, né, nas palestras que eu faço, eu percebo que muita gente, principalmente nós servidores, tá? Tô falando para nós servidores mesmo, não está disposto a abrir mão. Não está disposto a abrir mão do presente, de algo que você muitas vezes nem é importante. Muitas vezes é só porque você acha que tudo é importante, tudo que você faz hoje, todos os hábitos, todas as ações que você tem, você acha que você não pode abrir mão. E aí você acaba vivendo esse ciclo, né, de insucesso, esse ciclo de frustração por vários e vários anos, porque você não tem coragem de abrir mão disso por um período. E é um período, é isso que é preciso você compreender. Quando você vai pagar o preço, não significa que você vai viver uma vida de restrição. Não, pode ser que, dependendo da situação na qual você se encontra, isso vai determinar se o tempo vai ser menor ou maior. Por exemplo, se você estiver endividado, o tempo que você vai precisar abrir mão, vai passar por um período de abrir mão de algumas coisas que são menos importantes, né? Até algumas coisas importantes mesmo, pode ser que seja um período um pouco maior, mas você vai ter clareza que é por um período e que isso vai passar. A restrição naquele momento vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida, quem sabe até para o resto da sua vida. Aí você tem que decidir se você está disposto a pagar esse preço de viver um período de restrição no momento para ter uma qualidade de vida por muito mais tempo ou continuar vivendo o presente da forma como você está e bem provável não ter qualidade de vida pelo resto da sua vida, né? E aí você toma essa decisão. Qual é o preço que você está disposto a pagar? O quanto vale realmente esse sucesso que você diz que quer conquistar? E a partir de agora você tem clareza que a sua vida financeira é responsabilidade sua e que você pode entrar em ação o mais rápido possível para alcançar esse objetivo que você deseja, que é o seu sucesso financeiro. E uma dica que eu compartilho com vocês é que, para mim, sucesso, ele não está ligado simplesmente ao valor financeiro. Ele está ligado a todas as áreas da minha vida estarem abundantes, né? Então, eu acredito que para eu ter sucesso, eu preciso estar com uma saúde boa, com a minha questão física boa também. Então, eu parei, o que eu fiz? Eu peguei todos os aspectos da minha vida, todas as áreas da minha vida e defini uma meta para cada uma delas. Por exemplo, em relação à minha questão da minha saúde, eu defini que realizaria uma atividade física todos os dias da semana de segunda a sexta, né? Então, 5 vezes na semana eu realizaria uma atividade física. Então, diariamente eu separo 1 hora do meu dia para realizar essa atividade. Quando chega no final da semana, eu avalio se eu cumpri a minha meta e aí eu entendo que se eu quero estar saudável e eu estou realizando atividade física diariamente, o meu objetivo de ser uma pessoa saudável, né, lá mais na minha velhice, lá mais no futuro, ter qualidade de vida, eu estou então progredindo
nesse objetivo. E quando eu não cumpro isso, eu entendo que eu estou longe, né? Estou me afastando da minha meta de alcançar o sucesso financeiro na minha vida, na minha saúde. Então é bom que você faça isso, defina em cada aspecto da sua vida um objetivo que você tenha e diariamente tire um tempo, quem sabe 30, 15 ou 1 hora do seu dia para focar na realização dessa atividade, da construção desse sucesso. E aí, se você tem uma meta diária, quando chega lá no final da semana ou no final do dia, você vai avaliar se você realmente está progredindo ou não. Se for relacionado diretamente às suas finanças, né, você vai avaliar. Você precisa tirar um tempo diariamente para acompanhar as suas finanças, fazer um orçamento, fazer um planejamento, estudar mais sobre isso. O que você precisa fazer para conquistar esse sucesso na área que você deseja? Crie uma meta. Depois crie metas menores no seu dia a dia, que isso vai fazer com que você acompanhe e tenha certeza se você está progredindo ou não. E aí eu te convido para que você entre em ação o mais rápido possível. Pare de procrastinar, pare de adiar aquelas decisões que você realmente sabe que precisa tomar e que você não tomou até hoje. E por fim, a gente pode dizer que muitos querem ter sucesso, mas poucos estão dispostos realmente a pagar o preço que o sucesso exige. E eu te convido a pagar esse preço, porque eu tenho certeza que vai chegar lá na frente e você vai estar muito feliz de ter conquistado aquilo que você realmente desejava, tanto para você quanto para sua família. E agora eu quero saber se esse conteúdo fez sentido para você. Se fez, eu quero que você deixe o seu curtir, compartilhe com mais alguém também, porque aí outra pessoa vai ter a possibilidade também de aprender mais sobre esse conteúdo. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.